Olá! Nesta videoaula nós vamos falar sobre seno, cosseno e tangente de ângulos que não estão entre 0 e 360 graus. Na última videoaula nós aprendemos sobre como calcular seno, cosseno e tangente de ângulos que estão no segundo, terceiro, quarto quadrantes do ciclo trigonométrico. E aí a gente pode ser levado a pensar, então eu só sei calcular ângulos que estão entre 0 e 360. E a princípio nem faz sentido pensar muito em ângulos que não estão nessa faixa. Mas na verdade sim. Por quê? Se a gente parar para pensar um pouquinho, na reta real existem infinitos números, além do zero, para trás do zero. Então, se eu pensar no número real qualquer, ele pode ter quantas milhões, bilhões de casas a gente quiser. E a gente aprendeu algumas aulas atrás que, na verdade, um ângulo tem uma medida em radianos que pode ser um número qualquer real. Então, qualquer número que eu pegar, alfa, eu posso entender como sendo um ângulo. Geralmente, a gente entende isso em radianos, mas pode ser convertido em graus. Então, vamos pegar um ângulo alfa qualquer, ele pode ser um número real positivo ou negativo, tanto faz. E aí, por vezes, eu preciso saber como é que calculo o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Mas esse ângulo pode sequer estar entre 0 e 360, e aí o que a gente faz? Muito bem, todo ângulo pode ser colocado no ciclo trigonométrico. Em algum lugar, eu não sei onde, em algum lugar a gente vai conseguir colocar este ângulo alfa, em algum lugar. Mesmo que ele não esteja entre 0 e 360, ele vai corresponder a um arco, e esse arco vai ter o cosseno aqui, o seno aqui, e a tangente lá no eixo das tangentes, como a gente aprendeu na videoaula anterior. Mas, de novo, se esse ângulo não ficar entre 0 e 360, como que a gente faz para desenhar ele no ciclo? É aí que entra o título da aula de hoje. Nós entendemos que todo ângulo tem um representante entre 0 e 360, um arco côngruo a ele que está entre 0 e 360. É sobre isso que nós vamos falar na videoaula de agora. A gente fala que dois ângulos, alfa e beta, eles são correspondentes a arcos côngruos. Pensando aqui em arco no ciclo trigonométrico, tá? Se a extremidade final de um deles coincide com a do outro. Como assim? Aliás, antes de mostrar um exemplo aí na figura, a gente vai denotar com esse sinal de... é um igual com um tracinho a mais, né? São congruentes ou côngruos. Aqui está uma figura para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Aqui à esquerda, vocês estão vendo uma circunferência, o ciclo trigonométrico, e aqui o arco de 30 graus. Do lado direito, eu estou representando o 390 graus. Como assim? 390 graus, se você começar a girar da onde tem que começar, que é do ponto 1, 0, e girar, você vai dar uma volta completa na circunferência, e quando você chegar aqui de volta, você vai ter rodado 360 graus. Ora, se você girar mais 30, você chega no 390, não é? Então, se você estivesse girando 360 graus e girasse mais 30 graus, você chegaria no mesmo ponto P onde chegou o arco de 30 graus. Porque, afinal de contas, passaram-se apenas 30 graus depois do 360. Eles terminaram no mesmo ponto da circunferência trigonométrica. E por isso a gente fala que eles são côngruos. Entende? Então, arcos côngruos são aqueles que, quando você fizer o desenho deles no ciclo, eles acabam terminando no mesmo ponto. E aí, por que isso é interessante? Vamos lá. Primeiro, antes de explicar, até eu ia comentar primeiro o que está embaixo aqui. Ó. Dois arcos côngruos, quando dois ângulos são equivalentes a arcos côngruos no ciclo trigonométrico, eles terminam no mesmo ponto e, portanto, eles têm o mesmo seno, mesmo cosseno e mesma tangente. É aí que está a graça. Então, assim, se você sabe calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo entre 0 e 360, você sabe calcular o seno, cosseno e a tangente de um ângulo qualquer, porque basta pegar um arco côngruo a ele entre 0 e 360 e você vai conseguir calcular o do outro. Mas como é que eu descubro um arco côngruo ao primeiro e que esteja entre 0 e 360? Aí é que está o negócio.
Você vai descobrir o arco côngruo ao ângulo que você quer simplesmente fazendo uma divisão por 360 graus. Aí a gente vai ter que converter para grau, né? Mas dividir por 360 e pegar o resto, é uma divisão com o resto. E pegar o resto da divisão por 360. Quando a gente faz isso, a gente localiza um arco côngruo ao primeiro que esteja entre 0 e 360. Não entendeu nada? Vamos fazer exemplos que fica mais claro. Primeiro, é claro que aqui eu estou falando de uma divisão por 360 graus, mas na prática a gente pode fazer isso para um ângulo medido em radianos qualquer, e aí é dividir por 2π, mas tem que pensar nesse resto, como é que isso funcionaria, porque não é uma divisão inteira. Na prática, como a gente vai trabalhar com ângulos muito bem conhecidos, muito bem estabelecidos, vamos entender como é que isso funciona para medindo em graus mesmo esse tipo de processo, tá bom? Vamos lá. Para cada ângulo aí são 4 itens aí, para cada um deles a gente vai aprender a calcular um arco côngruo, né? E calcular o seno, cosseno e a tangente deste ângulo, tá? Então vamos ver se a gente consegue deixar as coisas mais claras. Deixa eu tentar aproveitar essa figura aqui, porque ela tá melhor desenhadinha, senão eu vou ter que fazer outra figura, vai ficar tudo bagunçado, né? Não que seja um problema, mas vamos lá. Bom, primeira coisa. Vamos para o item A. Item A. É para nós determinarmos um ângulo que seja côngruo a 2070 graus e que esteja entre 0 e 360 e depois com isso calcular o seno, o cosseno e a tangente do 2070 graus. Bom, vamos lá. 2070 graus não é um ângulo entre 0 e 360. Mas a gente pode dividir por 360 graus, né? E ao dividir o 2070 por 360 graus, quantas vezes os 360 cabe dentro dos 2070? Cabe 5 vezes. Se a gente fizer 5 vezes 360, a gente chega a 1800. E aí a gente subtrai e sobram 270 graus de resto. Vejam que não dá para continuar a divisão. E é o resto que me interessa. Eu não vou fazer divisão com vírgula aqui não, tá? É o resto que me interessa. Este resto que sobrou me diz que o 2070 graus é côngruo a ele. Quer dizer que o 2070 graus, quando eu for tentar desenhar ele no ciclo trigonométrico, ele vai estar no mesmo lugar do 270. Mas onde é o 270? 0, 90, 180, 270 é exatamente aqui. A gente sabe que o 270 graus é um ângulo que fica ali e, claro, o arco dele, né, termina ali, né, é isso que a gente quer dizer. E ele está no mesmo ponto que o 2070, então a gente vai dizer que ele é côngruo ao 2070, eles estão no mesmo lugar. E vejam que isso é o suficiente para que a gente calcule o seno dele. Por quê? Quanto é o seno do 2070? Olha, está desenhado, está no mesmo lugar do 270. Quanto que é o seno aqui nessa figura? O seno a gente olha no eixo Y. Que número é esse? É o menos 1, né? Porque é o extremo da circunferência. Então o seno do 2070 é menos 1. E o cosseno do 2070? Bom, o cosseno do 2070 a gente olha no eixo X. Olha aqui no eixo X, não foi nem para a esquerda nem para a direita, é o 0, né? Então ele vale 0. E a tangente do 2070? Bom, a tangente do 270, lembra? A gente precisa pegar a reta que liga a extremidade do arco e que passa pela origem até que esta reta encontre o eixo da tangente que mora aqui. Só que acontece que essa reta é paralela ao eixo da tangente. Não vai encontrar nunca se encontram. São paralelas, não tem pontos em comum. Então, na verdade, a tangente do 2070, assim como a tangente do 270, ela não existe. Não existe valor para isso. Exatamente porque nunca vai encontrar o eixo da tangente. Por mais que a gente tenha pedido, não existe, então tudo bem. O seno é menos 1 e o cosseno é 0. Certo? Item B. Menos 210 negativo, ângulo negativo? Tudo bem. Mas o que é isso? O que é ângulo negativo?
Ângulo negativo significa que ao invés da gente girar no sentido usual, que é o anti-horário, a gente vai girar no sentido horário. Opa, vamos lá. O que isso tem a ver com arco côngruo, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou pedir licença a vocês, vou fazer um rabisco aqui, né? Não vai ficar possivelmente muito perfeitinho, mas entendam que é o que a gente acaba fazendo na prática na hora que a gente precisa resolver um exercício como esse. Poxa, apareceu para eu calcular o seno, cosseno e a tangente do menos 210. O que eu vou fazer? Vou fazer um rabisco desse. Vou fazer o ciclo trigonométrico com o cosseno e o seno aqui e vou localizar o menos 210. Quando tem negativo, de novo, a gente vai girar 210 graus, só que agora no sentido anti-horário. Então vamos lá. Menos 90, menos 180, até chegar no menos 210. Aqui vai estar o menos 210. A gente gira 210 no sentido anti-horário. Entende? Ora, mas é difícil a gente entender assim, né? A gente conhece os valores das coisas no sentido anti-horário. Muito bem. Mas tem um arco aqui. Tem um arco que, aliás, termina no mesmo lugar do menos 210. Tem um arco aqui que é côngruo ao 210. Qual é? Bom, se a gente ignorar o sinal de negativo, 210, quanto falta para chegar a 360? 360 subtrai 210, 150 graus. Este arco em vermelho nada mais é do que o 150, porque se a gente grudar os dois, dá 210. Só que agora realmente eu estou medindo no sentido positivo, no sentido anti-horário. Quer dizer, o 150 graus, ele é côngruo, ou é congruente ao menos 210 graus. Eles estão no mesmo ponto no ciclo trigonométrico e, portanto, para calcular o seno, cosseno e a tangente do menos 210, a gente olha para o do 150. Então, vamos lá. Seno do menos 210. Ixi, como é que faz? Vamos lembrar aqui. O seno do 210 a gente olha no eixo vertical. É aqui. Poxa, mas eu não sei que ângulo é esse. É o do 150? É o seno de 150. Mas eu também não sei de cabeça quanto é o seno de 150. Ótimo, não tem problema. A gente vai usar a técnica da redução ao primeiro quadrante para resolver essa questão. A gente precisa encontrar um ângulo que esteja na mesma reta aqui, ó. E que ângulo é esse? Bom, é este. Que ângulo é este aqui? A gente estava até aqui com 150 graus. Quanto faltava para chegar a 180? De 150 para chegar a 180 faltam apenas 30 graus. Tem 30 graus aqui, então tem 30 graus aqui. Quer dizer, o 150, ao levá-lo, ao reduzi-lo para o primeiro quadrante, a gente chega no 30 graus. Os senos deles são iguais. E o seno do 30, nós sabemos que é meio. Então quer dizer que este valor aqui, o seno do menos 210, também é meio. E o cosseno do menos 210? O cosseno, vamos lá. O cosseno do menos 210 é aqui, que é o mesmo do cosseno do cosseno do 30, só que com sinal negativo, porque o do 30 a gente sabe quanto é, e esse daqui é o mesmo valor, só que está para o lado de cá, está negativo. Quanto é? O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2, portanto, este outro, menos raiz de 3 sobre 2. E, por fim, quanto é a tangente do menos 210? Vamos lá. A tangente, a gente precisa levar o menos 210 passando pela origem até que ele encontre o eixo da tangente. A gente não fez um desenho aqui, mas vamos fazer rapidinho. Aqui está a tangente. Encontrou em algum lugar. Qual que é a relação disso com a tangente do 30? Bom, a do 30 está para cima. Eles têm os mesmos valores pela simetria, só que o do 30 está para cima e esse está para baixo. Portanto, a tangente do menos 210 é menos a tangente do 30. A tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui é menos raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Muito bem. Agora, o item C. O item C pede para nós calcularmos o seno, também um arco côngruo, e calcular seno, cosseno e tangente de 15π sobre 4. Bora lá. 15π sobre 4. Primeiro, de novo, está em radiano. Se está em radiano, a primeira coisa que eu recomendo fazer, porque
costuma ser mais fácil em exercícios aplicados práticos, como os que nós estamos fazendo aqui, converter para grau. Primeiro, π equivale a 180 graus. Se a gente fizer 15 vezes 180 e dividir por 4, me deixem fazer a cola aqui, porque para a gente não poder perder muito tempo do vídeo com essa conta, vai dar 675 graus. Ora, 675 graus não é um ângulo entre 0 e 360, então eu vou encontrar um arco côngruo a ele fazendo a divisão por 360. O 360 cabe uma vez só dentro do 675. Se a gente subtrair, a gente chega à conclusão de que ele equivale ao ângulo 315 graus, porque esse é o resto da divisão. Quer dizer, 675 graus, que é o 15π sobre 4, é côngruo ao 315. Então esse é o ângulo beta que nós estávamos procurando. Como calcular o seno, cosseno e a tangente dele? Então vamos lá. Como calcular o seno do 15π sobre 4, que é o 675? Cosseno. Tangente. Como fazer isso? Bom, a gente precisa do ciclo trigonométrico para nos ajudar. Vamos fazer a figura aqui. Vou fazer a figura aqui de novo. Perdoem aí a minha falta de estética no exercício. Realmente é um rabisco. De novo, pensando no dia a dia mesmo da gente fazendo isso para usar. Então vamos fazer um rabisco do lado do nosso caderno aqui. Escrever cosseno, seno. Vamos pôr a tangente aqui também. A gente já sabe que vai usar a tangente, né? A tangente aqui também, tudo mais. Coladinho, bonitinho. Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o 315, porque o 675 vai estar no mesmo lugar que ele. E o 315 graus é um ângulo maior que 270 e menor que 360. Ele vai estar aqui, ó, no quarto quadrante. Então é aqui que eu vou escrever 675 graus. É este o arco que me interessa. Ele dá uma volta completa e mais um pouco até que ele chegue aqui. Este é o 675 graus, de novo, é no mesmo lugar do 315. Vou até escrever isso, né? Ele está no mesmo lugar do 315. Bom, como é um ângulo no quarto quadrante, para a gente descobrir seno, cosseno e tangente, a gente precisa levá-lo, fazer a redução ao primeiro quadrante. E aí, que ângulo é o equivalente a ele no primeiro quadrante? 315 graus está a 45 graus de 360. Faltam 45 graus para chegar a 360. Portanto, esse ângulo é o de 45. É com ele que a gente vai descobrir o que a gente precisa. Quanto é, portanto, o seno do 15π sobre 4 do 675? Bom, este seno tá aqui. O seno que a gente quer está aqui. Só que o do 45 está na mesma posição, só que para cima. Está simétrico, só que na parte de cima. O seno do 45, a gente sabe que vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, este também, só que negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno do 675 está no mesmo ponto, está aqui, ó, no mesmo lugar do cosseno do 45. E a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, então eles valem a mesma coisa, sem trocar sinal, mesmo sinal. E a tangente, bom, a tangente do 45 é para cima. A gente sabe que isso aqui é 1. Porém, a tangente do outro também então tem que ser o mesmo valor, só que está para baixo, tem que ser menos 1. Então esses são os valores do seno, do cosseno e da tangente do 15π sobre 4, que é o 675 e que é côngruo ao 315. De acordo? E por fim, item D, só mais um aí, para nós calcularmos, agora misturou tudo, né? Negativo com radiano, enfim, com toda uma bagunça. A gente tem que calcular um côngruo a menos 29π sobre 6. De novo, vamos converter para graus, que costuma ser mais fácil. A gente sabe que π é 180 graus, então ao dividir... ao multiplicar 29 por 180, vamos fazer essa conta, 29 vezes 180 dividido por 6, a gente chega a 870 graus, só que é negativo. Negativo. Bom, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. 870 graus negativo, vamos encontrar um equivalente negativo?
870. Quando a gente divide por 360, o 360 cabe duas vezes dentro do 870. Dá 720 e sobram 150 graus. Muito bem. Então, cuidado para não confundir. Vou até apagar essa conta, vejam só, o resto deu 150. Então, vamos voltar aqui. O menos 870, ele dá congruo ao menos o resto que deu. Menos 150. Tudo bem? Então, vamos para o ciclo trigonométrico, porque lá no ciclo trigonométrico a gente vai conseguir descobrir melhor as coisas acontecendo. Menos 150, vamos lembrar, aqui é o seno, aqui é o cosseno, aqui é a tangente. Tudo bem. Menos 150, a gente tem que girar 150 graus, só que no sentido horário, no sentido contrário. Então a gente começa aqui, gira 90 e vai girando, mas não chega a girar 180, a gente chega apenas até 150 graus negativos. Girou menos 150 graus, assim. Né? Muito bem. E aí? É difícil a gente olhar para isso, mas a gente precisa descobrir alguma coisa sobre isso. A gente precisa encontrar o beta que seja congruo a ele positivo. E que ângulo é esse? Essa foi a primeira pergunta do exercício. Que ângulo é esse? É este, que começa aqui e termina no mesmo lugar do outro. E que ângulo é? A mesma coisa que nós fizemos agora há pouco. Você subtrai 360 de 150. Quando você faz isso, você chega à conclusão de que é o 210 graus. É o 210 graus o arco que começa lá no 0 e termina no mesmo ponto que ele. Quer dizer, o 210 graus é congruo ao menos 150. Eles estão no mesmo lugar. Tá? Então essa é a primeira pergunta do exercício. E a segunda pergunta do exercício é quanto é o seno, o cosseno e a tangente daquele ângulo lá em cima. Então, seno do menos 29π sobre 6. Cosseno do menos 29π sobre 6. Tangente do menos 29π sobre 6. Vamos calcular cada um deles separadamente. Primeiro, o seno. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente entende que o nosso ângulo está no terceiro quadrante. Eu não vou conseguir fazer muita coisa se eu não levar ele para o primeiro quadrante. Então vamos levar. E para a gente levar um ângulo do terceiro para o primeiro quadrante, a gente prossegue ele até que ele chegue no primeiro quadrante. Que ângulo? Quanto ele vale no primeiro quadrante? Bom, ele vale o mesmo que ele valeria nesse pedacinho. Vejam só vocês, o 210 passou 30 graus do 180. Ou você pode pensar o contrário, né? 150 para chegar a 180 faltava 30. Quer dizer, é o 30 o equivalente a ele no primeiro quadrante. Quando a gente reduz o menos 150 graus ou 210 para o primeiro quadrante, nós chegamos no 30. É o 30 que mata a nossa charada. Vamos lá. Seno do menos 29π sobre 6. Seno deste ângulo aqui. O seno a gente olha aqui. E o seno do 30 tem que ir para cima. Seno do 30 nós sabemos que é meio. Então esse aqui também é meio, só que negativo. Menos meio. Cosseno. Esse está para a esquerda. O do 30 está para a direita. Eles valem a mesma coisa, só que com sinal trocado. Cosseno do 30 nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, do outro é menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Curiosamente, a tangente é a mesma para os dois, porque ambas se encontram no mesmo ponto. A tangente do 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Portanto, a deste ângulo que nós estávamos procurando também é raiz de 3 sobre 3. De acordo? Portanto, cada ângulo que a gente tem, seja ele positivo ou negativo, qualquer número real que seja, a gente consegue calcular seno, cosseno e tangente. O que a gente tem que fazer, então? Pegar esse ângulo qualquer, achar um congruo a ele que esteja entre 0 e 360 graus, ou seja, entre 0 e 2π radianos. E aí, naquele lugar de onde tiver o congruo, é onde está o ângulo que você estava procurando. E lá, então, você localiza seno, cosseno e tangente dele. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa aula. Até uma próxima.